Olá pessoal, mais um vídeo e hoje vamos falar de torque. O que vem a ser torque, tá? Então, vamos lá. A definição. Então a gente associa a força ao movimento de translação. Então se a gente tem uma força atuando sobre o corpo, essa força vai provocar o movimento de translação. Já torque não. Torque é associado ao movimento de rotação em torno de um ponto específico. Esse ponto específico, normalmente a gente chama de ponto A, ponto B, ponto C. Na verdade é o eixo de giro, tá? É onde o objeto vai tender a girar. Então o módulo do torque em relação ao ponto A, que é o meu eixo de giro, é definido como sendo essa expressão aqui. Então aqui é o módulo, tá? Porque torque é um vetor. E eu vou colocar o sinal mais ou menos, porque logo eu vou precisar do sinal, quando eu for calcular o torque resultante. Então, aqui descrevendo o que são essas quantidades, aqui eu tenho D, que é chamado de braço da alavanca, vou detalhar quem é quem. F é a força que provoca torque em relação ao ponto A. Então, aqui a força é essa daqui que vai provocar o torque. D é o chamado de braço da alavanca, e ele sai do ponto A, que é o eixo de giro, e vai até a força F. E a unidade de D, que é o braço da alavanca, é o metro. E a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Então aqui o torque tem a unidade de Newton vezes metro. E continuando, o θ, tá, é o ângulo entre a força e o braço da alavanca D. E lembrar, pessoal, essa identidade trigonométrica. Seno de θ é igual a seno de 180 menos θ. Então, a ilustração do que vem a ser a interpretação do seno de θ. Tá? Então, o seno de θ nada mais é do que você projetar a força perpendicular ao braço da alavanca D. Porque somente essa componente perpendicular, que nesse caso aqui tem uma força inclinada, eu vou decompor ela nessa componente aqui. Nessa, na verdade, e nessa componente. Mas apenas essa componente, como vocês podem ver aqui, somente ela que provoca torque em relação ao ponto A. Essa outra componente aqui, que é essa componente projetada paralela ao braço da alavanca D, não provoca torque, tá? Então o torque aqui é zero. Então essa é a interpretação do seno de θ. É você projetar a força perpendicular, pegar a componente perpendicular da força ao braço da alavanca D, tá? Que é essa componente aqui. Essa componente aqui é só lembrar da relação de seno. Seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Então, com isso eu vou ter que ela vale F vezes seno de θ. Pessoal, então é isso, tá? E lembrar, quando a força, a gente diz o seguinte, que quando a linha de ação da força, tá? Que é essa daqui, que é a componente paralela. Quando essa linha de ação passa no eixo de giro, que é o ponto A, então a força não provoca torque, tá? Então essa componente aqui, cuja linha de ação passa no eixo de giro, que é o ponto A, não provoca torque, tá? Então essa é a interpretação do seno de θ. Tá aqui uma ilustração, tá? E agora a conversão dos sinais, tá? Quando é que o torque é positivo e quando o torque é negativo. Então, a gente diz que o torque é positivo quando o sentido de giro do objeto ou do torque provocado pela força F é no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é esse daqui, tá? Contrário ao ponteiro do relógio. Nessas condições, a gente diz que o torque é positivo. E como é que eu sei que o sentido de giro é horário ou anti-horário? Então, é bem simples. Para você determinar o sentido de giro, basta que você puxe, tá? Pega aqui a setinha da força F e puxe ela. Quando você puxar, é só você observar qual é a tendência de giro, tá? Em relação ao ponto que você está medindo o torque. Nesse caso aqui, quando eu puxo essa seta da força, o sentido de giro é contrário ao ponteiro do relógio, que é o sentido horário. Nessa situação aqui, o torque provocado pela força F em relação ao ponto A, ele é positivo. E quando é que o torque é negativo? É quando o sentido de giro, tá? For no sentido horário.
que é a favor do ponteiro do relógio, que é esse daqui. Então, de novo, a metodologia é a mesma, tá? Você vai puxar a seta da força F, que provoca torque em relação ao ponto A, e nesse caso aqui, puxando a setinha da força, é só observar qual é o sentido de giro em relação ao ponto onde você está medindo o torque. Nesse caso aqui, o sentido de giro é em relação ao ponto, na verdade, o sentido de giro é o horário. Então, o torque é negativo. Então, pessoal, só uma aplicação de torque, né, que a gente usa no nosso dia a dia. Veja, ao trocar o pneu de um carro, por exemplo, quando você vai folgar a porca, você usa uma chave de boca e nessa situação aqui, você está aplicando um torque, tá? Provocado pela força da sua mão. Então, daqui do ponto da porca até a aplicação da força é o braço da alavanca D, tá? Então, nesse caso aqui, você puxa para cima e você está aplicando torque nesse sentido aqui, Só puxar a setinha da força que você vai ter até o sentido de giro, que é o sentido aqui, é o sentido anti-horário. Tá? Então, a gente aplica um torque para desparafusar, por exemplo, um pneu, tirar uma porca da roda do carro. E outro caso aqui, de aplicação de torque, é quando você vai parafusar um parafuso, né? É equivalente a esse, tá? Então, quando a gente usa uma chave de fenda, quando você está apertando um parafuso, você está aplicando torque no sentido horário. E quando você está afogando o parafuso, você aplica o torque no sentido anti-horário. Então, aqui também eu aplico um torque, tá? Então, tudo que é associado com giro, tá vendo aqui giro, é produzido por um torque, provocado por uma força F. Outra aplicação de torque é quando você vai abrir a porta, tá? Abrir a maçaneta da porta. Nessa situação aqui, você aplica a força aqui na extremidade da maçaneta e essa força aqui, vai provocar um torque em relação a esse ponto que é dado por F vezes D. O D vezes F, tá? E de novo, D é o braço da alavanca. Sai do ponto onde vai girar até a força F. Nessa situação aqui em particular, o torque ele é novamente. Puxa aqui a seta da força, você vai ter o sentido de giro, que é esse daqui, que é o sentido a favor do ponteiro do relógio, não é isso? Que é o sentido horário. Aqui o torque seria negativo. Então a gente aqui aplica um torque para abrir uma porta e até mesmo pedalar uma bicicleta, tá? Quando a gente vai pedalar uma bicicleta, aqui o seu pé na tamanca exerce uma força F, tá? E essa força F vai provocar um torque em relação a esse ponto aqui, que é o centro da roda. Então veja, o braço da alavanca sai daqui, vai até a tamanca, ou no ponto de aplicação da força F. Então vocês vejam, pessoal, que o torque aqui é máximo quando essa roda aqui, na verdade, quando essa tamanca está completamente na horizontal. Porque nessa situação aqui, a força vai estar perpendicular ao braço da alavanca D. E o torque vale zero quando essa tamanca aqui está completamente na vertical. Porque a linha de ação da força vai passar pelo eixo de giro, que é o ponto de aplicação da força. Então, está aqui um exemplo do nosso dia a dia sobre torque. E mais ainda, tá? Então aqui, a parafusadeira elétrica. Quando você vai comprar uma parafusadeira elétrica, o valor dela vai se distinguir pelo torque máximo que ela consegue aplicar. Essa daqui, por exemplo, ela aplica um torque máximo de 23 Nm. Então tem parafusadeira mais barata que é 9 Nm, 6 e por aí vai, tá? Então eu digo para vocês que essa daqui é bem potente. Outro caso de torque é os carros populares, tá? Vou aqui pegar um exemplo do Ford Ka, do Up e do Hyundai HB20. Então, como vocês podem ver aqui, pegando entre álcool e gasolina, vou focar atenção no valor máximo, que é o torque para etanol. Então aqui, o Ford Ka tem um torque máximo de 107 Nm. Já o Volkswagen Up, 104. E o Hyundai HB20, 102 Nm. Então, tá aqui, pessoal. O motor provoca um torque no eixo, pelo eixo, e esse eixo vai ser transmitido, tá? O torque vai ser transmitido pelo eixo até a roda do carro, que vai fazer o carro se locomover.
E aqui só fazendo uma pequena observação, veja, aqui do lado foi dado, por exemplo, 10,7 foi dado o torque em quilograma-força metro, tá? Então esse quilograma-força é a unidade de força que não pertence ao sistema internacional. É equivalente a você usar a força, converter ela em força-peso e usar a massa como sendo unidade de força. Aí nesse caso aqui, ó, é feito G igual a 1. Tá? Então, 1 kg-força é equivalente a 10 N, tá? Porque aqui utiliza G igual a 1. Ou, na verdade, utiliza a massa como sendo unidade de força. Então, quilograma-força não pertence ao sistema internacional, tá? Newton sim. Então, quilograma-força é igual a 10 Newton. Aqui usa G igual a 1 e aqui a gente usa G igual a 10 metro por segundo ao quadrado. Então, tá aqui, pessoal, uma aplicação do nosso dia a dia sobre torque, tá? Torque produzido pelo motor de um carro. Então, vamos agora a uma ilustração, tá? Então, o torque é um vetor que é perpendicular ao plano formado pela força F, tá? E o braço da alavanca D. Então, aqui eu coloquei uma figura em perspectiva para a gente ver. Então, aqui eu tenho um plano formado pelo braço da alavanca D e a força F. Tá? Então, o torque está perpendicular a esse plano. Então, a visão em perspectiva dessa figura seria essa daqui. Então, aqui eu tenho o plano, tá? Que é formado pelo braço da alavanca D. O torque, veja, o braço da alavanca sai do ponto, vai até a força que provoca torque, tá? E aqui está a força, tá? Então, o braço da alavanca e a força produz esse plano aqui, ó, e o torque está perpendicular ao plano. Nesse caso aqui, observe, pessoal, de novo, ó, pega aqui a seta da força e puxa ela. Quando você puxar, você vai verificar que o objeto vai tender a girar nesse sentido, que é o sentido, nesse caso aqui, ó, anti-horário. Então, nessa situação aqui, o torque é positivo. Quando ele é positivo, aí normalmente é isso, ele aponta para cima, saindo da folha. E quando ele é negativo, ele está entrando na folha. Então aqui, ó, eu preciso do torque, do sinal do torque, porque quando eu tiver mais de uma força externa, provocando torque em relação ao mesmo ponto, por exemplo, o ponto A, então eu devo calcular o torque resultante. O torque resultante é o somatório de todos os torques externos, tá? Provocado por todas as forças. Tudo em relação ao mesmo ponto, porque eu só posso somar torque se eles forem medidos em relação ao mesmo ponto. Que nesse caso aqui eu estou chamando de ponto A, que é o eixo de giro. Então, torque resultante é o somatório, tá? Então, esse somatório aqui, ó, esse torque ele pode ser positivo ou negativo, a depender do sentido de giro, que é se é o sentido anti-horário ou sentido horário. E, novamente, só para a gente lembrar, tá, pessoal? Ponteira do relógio. A favor do relógio é o sentido horário, o torque é negativo. Contrário ao ponteiro do relógio é o sentido anti-horário e o torque é positivo. Então, aqui uma ilustração, novamente, em perspectiva, do torque produzido pela força F1 em relação ao ponto A e depois o torque produzido pela força F2 em relação ao mesmo ponto, que é o ponto A. Esse torque aqui em relação produzido pela força F1 vai produzir um torque no sentido anti-horário, é isso? Torque positivo. Já o torque produzido pela força F2 vai ser no sentido horário. É só você puxar a seta da força, puxa ela e ver qual a tendência de giro. E está aqui a visão em perspectiva, tá? Provocada pela força F1 positivo, que é o torque, eu chamei de TA1. Se é positivo, ele está saindo do papel. E o torque provocado pela força F2 negativo, porque ele está no sentido horário. Se é negativo, ele está entrando no papel, entrando no caso do monitor. Aqui seria saindo do monitor e o torque negativo é entrando no monitor. Então, pessoal, o torque resultante é o somatório, tá, de todos os torques, mas eu só posso somar torques se eles forem medidos em relação ao mesmo ponto. Nunca esqueça disso. E agora eu vou pegar uma aplicação. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Calcular o torque resultante em relação ao ponto B, que é esse ponto aqui, ó, provocado pelas três forças externas, F1, F2 e F3.
Então a situação é essa. Eu tenho aqui a força F1, que está nessa direção aqui, ó, e o braço da alavanca dessa força sai do ponto B e vai até ela, que eu chamei aqui de D1. Então o braço da alavanca vale 3 metros e o ângulo θ entre a força e o braço da alavanca, ele vale 120 newton. Então, só lembrando, tá, pessoal? Ou eu posso usar esse ângulo aqui, ó, ou eu posso usar esse. Então, esse ângulo aqui, já que daqui para cá vale 180, e aqui já é 120, então aqui seria 60 graus, tá? Então, você pode usar seno de 120 ou seno de 60. O resultado é o mesmo. Então, aqui fazendo a conta do torque, vou fazer um por um. Vou calcular o torque provocado pela força F1 em relação ao ponto B, que aqui eu estou chamando de ponto B. Então, aqui é o eixo de giro. Então, depois eu vou calcular em relação ao torque provocado pela força F2 e, por último, pela força F3. E em seguida, somar todo mundo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a expressão é essa, para torque provocado pela força F1, é o braço da alavanca, vezes o valor da força, vezes o seno de θ1, onde θ1 é o ângulo entre a força e o braço da alavanca, que é esse daqui, tá? Então, de novo, ou você pode usar esse ângulo aqui, ou você pode usar esse. Dá no mesmo. Então, pessoal, fazendo a conta, o braço da alavanca vale 3 metros, o valor da força F1 é 60 newton, vezes seno de 120, que eu peguei esse ângulo aqui, poderia ter pego esse, que é 60 graus. Então, fazendo a conta com a calculadora, vocês vão encontrar 155,9 Nm. E o sinal negativo é só ver aqui, ó. Se você puxar, tá, a seta da força, qual é a tendência de giro em relação ao ponto B? Ó? Quando você puxa a seta, está aqui. A tendência de giro é no sentido horário, esse que é o do ponteiro do relógio. Se é horário, o torque é negativo. Aí eu coloco na mão negativo. Agora vamos calcular o torque provocado pela força F2 em relação ao ponto B. Então, novamente, está aqui a expressão torque, braço da alavanca, vezes a força F, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre a força e o braço da alavanca. Aqui eu chamei de θ2 para diferenciar de θ1 e θ3. Então, o braço da alavanca da força F2 ela vale 2 metros, vezes, está aqui ele, o valor da força que é 80 newton, o módulo, né? Vezes o seno do ângulo entre a força, tá, e o braço da alavanca. Aqui eu peguei 60. O mesmo valor ia encontrar se eu pegasse esse daqui, tá? Daqui para cá, que no caso é igual a 120 graus, dá no mesmo. Então, fazendo a conta com a calculadora, vocês vão encontrar 138,6 Nm. E no caso aqui o sinal foi positivo, porque o sentido de giro é o anti-horário. É só você puxar a seta da força aqui, ó, e ver qual é o sentido de giro. Tá vendo? Sentido anti-horário, contrário ao ponteiro do relógio. Então o torque é positivo, aí você coloca na mão. Agora vamos calcular o torque provocado pela força F3 em relação ao ponto B. Então, está aqui o braço da alavanca, vale 4 metros, vezes o valor da força, que é 50 newton. E depois, vezes o seno do ângulo entre a força, tá, e o braço da alavanca, que aqui vale 140. Ou eu posso pegar esse ângulo, ou eu posso pegar esse complemento aqui, ó, que vale então 40 graus. Dá no mesmo, tá? Então, o torque provocado pela força F3 em relação ao ponto B é igual. A mesma coisa, tá? Braço da alavanca, vezes o valor da força, vezes o seno do ângulo entre o braço da alavanca e a força. Então, D3 vale 4 metros. 4 metros, vezes o módulo da força, que é 50 newton. Está aqui. E seno do ângulo, que eu peguei 140. Eu ia chegar no mesmo valor se eu pegasse seno de 40 graus, que é esse daqui, tá? Então, usando de novo a calculadora científica, a gente encontra um valor de 128,6 Nm. E o sinal é positivo, porque o sentido de giro é de novo, anti-horário.
Será que é isso mesmo? É só puxar aqui a seta da força. Quando você puxar a seta da força, a tendência de giro em relação ao ponto B é sentido anti-horário. Então, nessa situação aqui, o torque é positivo. Feito isso, pessoal, torque 1, torque 2 e torque 3 é só somar agora, tá? Então, o torque resultante em relação ao ponto B vai ser igual à soma do torque provocado pela força F1, pela força F2 e pela força F3. Então, somando aqui todo mundo, a gente encontra o valor de 111,3 Nm. Sinal positivo quer dizer que a tendência de giro é no sentido anti-horário, que é essa daqui, tá? Então, está aqui uma situação, torque resultante. Vamos ver outro exemplo. Então, só para a gente ter noção, pessoal, do quão grande é um torque, vamos supor, de 10 Nm. Tá? Então, se você quer ter noção o quanto que representa um torque de 10 Nm, faça o seguinte experimento. Segure na horizontal uma barra fina, leve na verdade, uma barra leve, de modo que o peso dela seja desprezível, a sua massa seja desprezível, e que ela tenha 1 metro de comprimento. E você segure pela extremidade dessa barra, segure a extremidade da barra, tá? De um lado, e na outra extremidade você coloque e amarre vamos supor, um peso qualquer de 1 kg, tá? Então esse peso de 1 kg aqui, ó, de massa 1 kg, ele vai ter um peso total de 10 N. E quando você multiplicar por esse comprimento da barra, que vale 1 metro, tá? Você vai ter aqui, ó, essa força-peso vai provocar um torque de 10 Nm. Então, se você conseguir manter essa barra na horizontal em equilíbrio, é porque o torque provocado pelo seu punho, tá? Vai ser também de 10 Nm a se opor a esse daqui. Então, esse tende a girar no sentido anti-horário e o torque provocado pela sua mão tem que ser no sentido horário, tá? Para quando você somar esse do seu punho com esse daqui da força-peso, porque lembrar, o torque provocado pela força-peso é em relação à sua mão ou ao seu punho, tá? Então, quando você somar todo mundo tem que ser igual a 0, se você manter o equilíbrio. Então, tá aqui, ó, só para a gente ter noção. E eu digo para vocês, pessoal, que um torque de 10 Nm é muita coisa, viu? Você segurar 1 kg por uma barra de comprimento 1 metro, segurando aqui na extremidade, tá? É muita coisa. 1 kg é muito. Imagina se fosse 10 kg aqui, ó. Se fosse 10 kg, o torque aqui seria 100 Nm. É muita coisa, viu? Então a tendência da barra é ela girar, né? Isso, ela cair. Mas se você conseguir manter o equilíbrio, você consegue produzir um torque de 10 Nm. Então outra aplicação, ó, tá aqui. Retirar o pneu de um carro. Então vamos supor que para retirar o pneu de um carro é necessário aplicar um torque de 100 Nm. Então aqui observe, 100 Nm, tá? Você não consegue não tirar com o dedo. Então, em cada porca, tá? Então a pergunta é, a gente tem aqui uma chave de boca, que é essa ferramenta aqui, tá? E ela tem um comprimento que é daqui do ponto do eixo de giro, ou do ponto A, que eu vou aplicar o torque, até a aplicação da força F de 40 centímetros. Então, qual é a força que eu devo aplicar aqui, ó, nessa extremidade da chave de boca, tá? Para que eu consiga remover o parafuso, dado que o torque aqui devido ao atrito, tá? Ele vale 100 Nm. Então eu devo vencer esse torque aqui, ó, para o parafuso, ou a porca, na verdade, né, começar a girar. A partir do momento que ela começa a girar, esse torque vai diminuindo, tá? Mas na inércia ele vale 100 Nm. Esse é que eu devo vencer. Então quero calcular qual é o valor da força a ser aplicada para a remoção do parafuso. Bom, pessoal, esse valor 100 Nm, vocês podem ver, é um valor bem realístico, tá? Eu peguei aqui agora há pouco um site da Ford. Veja, para você remover a aplicação, remover a chave, remover a roda, tá? Do Ford EcoSport, você precisa aplicar um torque de 103 Nm. Tá vendo aqui? Então esse valor aqui que eu peguei é um valor bem realístico, tá? Então, vamos voltar aqui à situação do problema. Calcular o valor da força F. Então, veja que eu já vou aplicar força perpendicular, tá, ao braço da alavanca, porque dessa forma eu economizo energia. Então, pessoal, o torque provocado pela força F na porca vai ser igual a braço da alavanca vezes a força
vezes o seno do ângulo entre o braço da alavanca, tá? E a força, que nesse caso aqui eu já vou pegar 90 graus. Seno de 90 vale 1, tá? Então, eu quero calcular a força equivalente eu dividir aqui do lado direito por D e dividir aqui do lado esquerdo por D. Feito isso, aí D aqui cancela com D de baixo, não é isso? E eu tenho o valor da força isolada, que vale torque por D, que é o braço da alavanca. Força vale 100 N, torque vale 100 Nm, braço da alavanca vale 40 centímetros, que você aqui deve usar o metro. Então 100 dividido por 0,4 dá 250. É só usar a calculadora científica. Então o valor da força que eu devo aplicar é equivalente a 250 N. 250 N, de novo, para eu ter noção do valor dessa força aqui, ó, eu tento imaginar isso. Se eu consigo levantar uma massa de 25 kg, que seria equivalente a uma força-peso de 250 N. Então, se você conseguir levantar uma massa de 25 kg, você consegue aplicar essa força aqui. E consegue remover a porca da chave, usando a chave de roda. Então, está aqui uma situação. E a pergunta é, e se uma pessoa não consegue aplicar essa força aqui? Se uma pessoa só consegue aplicar uma força de 100 N, por exemplo, o que é necessário a ser feito para a remoção da porca? Então, dado que o torque ainda continua o mesmo, 100 Nm. Então, a forma que a gente tem de contornar esse problema é você tentar aumentar o braço da alavanca com o uso de um extensor. Tá? Então, agora você vai pegar aqui nesse ponto, tá? E o seu braço da alavanca foi aumentado por um valor de X. E eu quero saber qual o menor comprimento do extensor que eu devo ter, tá? Para que, se eu aplicar aqui agora a força aqui de 100 N, eu consiga aqui aplicar um torque de 100 Nm, aplicando a força apenas de 100 N. Então, como vocês podem ver, pessoal, calcular, o extensor é muito usado, tá? Para remoção de pneu de caminhão, por exemplo, já que aqui exige um torque bem alto. Então, aqui, ó, o braço da alavanca dessa roda aqui vai até, ó, tá vendo aqui atrás? É um valor bem grande mesmo, porque uma forma de você contornar isso é você aumentar o braço da alavanca. Aí você consegue produzir um torque cada vez maior. Então, vamos ver qual é o comprimento do extensor que eu devo acoplar essa chave de boca, que tem um comprimento inicial de 40 centímetros, que equivale a 0,4 metro. Então, fazendo a conta aqui, ó, eu quero que o torque seja o mesmo. O torque ainda continua sendo 100 Nm. E aqui agora passa a ser o braço da alavanca, que é D mais X, que é o comprimento do extensor, vezes o valor da força F, que eu vou aplicar. Essa força aqui já é conhecida. Eu vou assumir que é 100 N. E eu quero saber qual é o valor de X. Dado que D, esse D aqui, ó, continua ainda sendo 0,4 metro, né? Que equivale a 40 centímetros. Bom, pessoal, então aqui seria primeiramente isolar quanto é que vale essa quantidade aqui, ó, que é o braço total da alavanca agora, D mais X. É só você dividir, por exemplo, por F, né, do lado direito e do lado esquerdo. Então, com isso, eu vou ficar aqui do lado direito D mais X e do lado esquerdo ficou torque pelo valor da força. Então, agora é só colocar o valor numérico. O torque na porca continua sendo 100 Nm e a força que eu só consigo aplicar é 100 N. Então, com isso, eu devo ter um braço total da alavanca de 1 metro. Mas lembrar que o D eu já tenho aqui 40 centímetros, ou 0,4 metro. Então, o valor de X deve ser igual a 60 centímetros, tá? Que é equivalente a 0,6 metro. Então, se você acoplar um extensor de comprimento 0,6 metro, você consegue remover essa porca aplicando uma força apenas de 100 N. Então, outro exemplo é a cancela, né? Quando a gente precisa abrir uma cancela, por exemplo, então você precisa empurrar, tá? Com a força. Tem cancela que é mais leve, tem cancela que é mais pesada. Vamos supor que o torque que você precisa aplicar aqui, ó, para vencer o atrito das dobradiças, ele vale 150 Nm. Então a pergunta é, qual é o valor da força que eu devo aplicar aqui na extremidade da cancela, já fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Com o braço da alavanca. Ele sai do eixo de giro até
onde você vai aplicar a força. Nesse caso aqui, ó, item A, resolver o valor da força, considerando que o braço da alavanca D ele vale 1,5 m. Então, novamente, fazendo mesmo procedimento, isolar o valor da força F, eu vou assumir que eu vou aplicar a força perpendicular ao braço da alavanca, então seno de 90 vale 1. E está aqui, pessoal, o valor da força. Torque em relação ao eixo de giro, dividido pelo braço da alavanca, que vale 1,5 m. Então, de novo, vou descobrir um valor de 100 N. Então, aqui você deve aplicar uma força de 100 N para você empurrar. Você deve empurrar essa cancela com a força de 100 N, que é equivalente a você levantar uma massa de 10 kg. E o item B, ao invés de você aplicar força na extremidade da cancela, e se você aplicar força aqui, ó, na metade da cancela, da folha da cancela. Bom, se você aplicar a força aqui, ó, na metade, você ainda precisa vencer esse torque, que vale 150 Nm, tá? Então, se você reduzir pela metade o braço da alavanca, fazendo a conta aqui, você vai ter que aumentar o valor da força pela mesma quantidade que você reduziu o braço da alavanca. Então, se eu dividir por 2, a força ela deve estar multiplicada por 2. Então, fazendo a conta aqui, ó, eu vou descobrir que o valor da força é 200 N. Então, 200 N você deve aplicar se você for empurrar a cancela aqui, aplicando a sua força na metade da cancela. Então, a forma mais econômica energeticamente é você aplicar força na extremidade, o máximo que você puder se afastar da cancela. É você maximizar, aumentar o braço da alavanca. Se você aumentar o braço da alavanca, você reduz o valor da força que você precisa. Então, está aqui uma situação e nisso a gente consegue abrir a cancela, tá? Outro exemplo, pessoal, é o carro, tá? Carro de passeio. Imagina só que eu tenho aqui um carro de passeio com uma massa de total de 1000 kg. É um carro popular, tipo um HB20. 1000 kg, que é equivalente a um peso de 10 N, tá? E lembrar que cada pneu ele vai receber, então, pegando aqui um valor médio, 1/4 do peso, tá? Já que o peso total do carro ele vale 10.000 N, cada pneu vai receber, então, 2.500 N de peso, cada pneu. Esse e os de trás. Então, a situação é essa, e agora o que eu quero saber é o seguinte. Dado que o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista de rolamento, vamos supor que aqui é o asfalto, ele vale 0,8 metro. Então, a pergunta para que esse pneu aqui, ó, não deslize, tá? Qual deve ser o torque máximo aplicado pelo carro para que não haja deslizamento? Dado que o raio aqui, ó, que sai do eixo de giro até o chão, ele vale, vamos pegar aqui um valor aproximado, é mais ou menos isso mesmo, de um carro, 0,31 metro, que equivale a 31 centímetros. Então, pessoal, aqui eu coloquei as forças externas que atuam no pneu em preto, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter o torque provocado pelo eixo na roda. Esse torque aqui, ó, está em verde. E esse torque vai produzir essa força aqui que eu chamei de F de eixo, que vai empurrar o asfalto para trás e o atrito vai ter que reagir empurrando o pneu para frente. Então, aqui a força que atua é a força que o pneu exerce no asfalto e aqui é a força que o asfalto exerce no pneu. Então, feito isso, ó, já que eu quero que não haja deslizamento, eu vou impor que essa força de atrito aqui, que é o atrito estático, é igual à força provocada pelo eixo da roda. Então, ó, já que eu vou impor essa condição que não haja deslizamento, vou pegar o caso crítico. O caso crítico é quando essa força aqui, ó, é o valor da força de atrito estático máximo. Porque quando não for o atrito estático máximo, esse atrito aqui é igual à força do eixo, produzida pelo eixo. E essa força produzida pelo eixo, eu pego a partir daqui, ó, do torque do eixo, que é igual a braço da alavanca, que sai do ponto do eixo de giro, vai até o ponto de aplicação da força, e com isso eu determino a força do eixo, que vale torque pelo braço da alavanca, tá? Que é D, que foi dado aqui, ó, 0,31 metro, que equivale a 31 centímetros. Tendo a força do eixo, já que eu quero aqui calcular o torque máximo, veja,
na iminência de deslizar, eu vou ter isso, tá? Vou pegar o caso crítico, que é a força de atrito, é o atrito estático máximo. E ela vai ser igual, então, à força produzida pelo eixo, que é igual a esse valor aqui. Então, ó, eu vou ter que a força do eixo é igual ao atrito estático máximo. Esse valor aqui eu sei calcular, que vale o μ, coeficiente de atrito estático, entre a pista, o asfalto e o pneu, que vale 0,8, e a normal, que impondo a condição de equilíbrio aqui, ó, na vertical, a normal é igual ao peso, né? Que nesse caso aqui é 1/4 do peso total, que vale 2.500 N. Então, fazendo a conta, 0,8 vezes 2.500 dá 2.000 N. Tendo a força, o atrito estático máximo, que nesse caso aqui é igual à força do eixo, que vale 2.000 N. Eu vou colocar aqui, ó, para descobrir qual é o torque do eixo, tá? Aqui eu já tenho, que vale 2.000 N. Então, eu vou fazer isso, ó. Tá vendo essa expressão aqui? O D, que é o braço da alavanca, vale 0,31 metro. Já coloquei aqui, vezes a força do eixo, que é 2.000 N. Então, com isso, eu vou descobrir um torque de 620 Nm. Tá? Então, lembrar que anteriormente a gente viu que carros populares, né, isso, Up, o Ford Ka, o HB20, o torque máximo era em torno de 110, 107 Nm. É só voltar o vídeo. Então a gente está bem, no caso lá, né, 110, a gente está bem abaixo do valor crítico, que é 620 Nm. Então, se esse carro aqui popular produzir um torque maior do que esse valor, ele vai derrapar, escorregar, o pneu vai ficar deslizando. E de fato, né, às vezes o pneu desliza quando a pista está molhada ou está com areia, porque nessa situação você vai reduzir o μ, que é o atrito entre o pneu e o asfalto. Agora veja, pessoal, se você pegar um supercarro, o Bugatti, por exemplo, ele tem um torque máximo de 1.600 Nm. E olha só, esse valor aqui crítico para o nosso carro popular é 620 Nm. E agora a pergunta é, como é que esse carro consegue, então, se locomover na pista sem deslizar, tá? Então, vamos ver. Qual seria, então, o coeficiente de atrito necessário para que o carro não deslize? Pessoal, veja, apesar do torque ser bem maior do que esse valor aqui, ó, a massa do carro é bem maior do que essa. O Bugatti, eu peguei um exemplo dele na internet, tá? Peguei esse dado na internet. Ele tem uma massa total de quase 2.000 kg, que é o dobro desse. Então, se você aumenta o peso, você aumenta a normal. Se você aumentar a normal, você aumenta o atrito. Então, aqui ele tem um peso total de, pegando essa massa, multiplicando por G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter um peso total de 19.960 N. Eu quero calcular o atrito estático entre o asfalto e o pneu do Bugatti, para que quando ele aplicar esse torque máximo aqui, ó, o pneu não deslize. Então, realmente é um valor bem grande, viu? 1.600 Nm é um valor estupidamente grande. Bom, pessoal, fazendo novamente a conta, eu vou impor a condição, tá? A iminência de deslizar. A iminência de deslizar é quando esse atrito aqui que vai atuar no carro é o atrito estático máximo, porque eu tenho uma expressão analítica para ele. E ele vale μe vezes a normal, tá? Que é esse valor aqui. Então, voltando para cá de novo, vou pegar um caso crítico, é quando isso daqui, o atrito estático é igual a... o atrito estático é o valor máximo dele. E para que o pneu ponto não deslize, tá? Isso daqui deve ser zero. Senão, ele vai, se for diferente de zero, é porque ele deslizou. Então, foi para a condição crítica, iminência de deslizar, e agora eu quero calcular o μe. Tá? Então aqui, ó, essa equação aqui, passando para o outro lado, ela passa a ser igual à força produzida pelo eixo. Tá? Essa força aqui produzida pelo eixo é essa expressão aqui, é o torque produzido pelo eixo, pelo braço da alavanca. Que nesse caso eu vou assumir que o braço da alavanca, tá? O raio é daqui até o chão, é o mesmo comprimento desse, tá? 0,31 metro. Então, fazendo a conta, pessoal, esse valor aqui, ó, ele vale μe vezes a normal. A normal, de novo, eu vou pegar 1/4, tá, desse valor aqui, ó, do peso total.
assumindo que cada pneu vai suportar 1/4 do peso total. Vai ser distribuído igualmente para os 4 pneus, o peso total. Então dá esse valor aqui dividido por 4, que dá 4.990. Que a normal vai coincidir com o peso, tá? Fazendo novamente a condição de equilíbrio estático aqui na vertical. Tá aqui o valor do atrito estático máximo, que é esse valor aqui. E agora aqui do lado, ó, é a força produzida pelo eixo, que vale o torque do eixo pelo comprimento, pelo braço da alavanca. Então tá aqui, ó, peguei 1.600 Nm, que foi colocado aqui, pelo braço da alavanca, que é o raio da total, tá? Que sai do ponto de giro e vem até o chão. Bom, fazendo a conta aqui, ó, eu vou descobrir um MIE em torno de 1.03, tá? Que não está muito longe desse valor aqui não, né, pessoal? 0,8, tá? 1.03. Esse é o atrito que eu preciso entre o pneu e o asfalto, para que quando o carro desenvolver esse torque máximo aqui, o pneu não deslize, não derrape, não fique derrapando. Então aí que entra a parte de engenharia, tá? Que vem o pneu. É você pegar um pneu, desenvolver o pneu com atrito maior do que o de um carro popular. Então aqui você precisa ter uma aderência maior, não é isso? É onde entra a engenharia, tá? Então tá aqui mais uma aplicação de torque e a gente colocou um pouco de força de atrito. E com isso eu vou encerrar essa parte de torque e no próximo vídeo eu vou falar de trabalho mecânico. Então até o próximo vídeo.